Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Inês, Ana, bom dia, Flávia. Bom dia, Well. Ah, Agora sim. agora sim. Bom dia. Bom dia, Lu. Tudo bem, Tudo bom? querido? Tudo bom? Certinho, graças a Deus. Opa, que bom, que bom. Seja bem-vindo ao Ô, Despertando com Olhos do Amor mais uma vez, né? Eu que agradeço o convite, Lu. Opa, Nossa, que gostoso, que bom, que bom. já participei aquelas outras vezes quando estava aí com você e com a Paty, né? Uhum. E na hora que veio esse convite de novo, aí a gente agora não tá, né? Não tá. Aparentemente não estamos juntos, né, na mesma casa, Isso, é. Hum, nossa mente, mas quando veio o convite eu fiquei muito agradecido por Opa. mais essa Hum, possibilidade de cura na minha hum, mente, sabe? hum, De, de, de sentir o compartilhar mesmo, hum, assim, com hum, você, com outras pessoas que vierem a hum. assistir a live ou a gravação dela depois. Eu Isso. agradeço mais, Lu. Opa, tamo junto, meu irmão. Que gostoso, que bom. Ótimo. Então, sejam mais uma vez, bom dia, Lu. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Despertando com Olhos do Amor. Hoje aqui com o nosso convidado, o El. Como ele disse, a última vez que a gente fez, a gente estava junto aqui, né? Inclusive na mesma tela, um do lado do outro, né, Well? Sim. É. E agora parece que nós estamos um pouco distante, mas é só uma percepção só. É só uma percepção. Então, nós já temos até a sessão que nós vamos ler hoje, né? Que o El agora cedo ele estava em oração e aí brilhou para ele, né? A sessão que nós vamos ler, que é a sessão que está no capítulo um, a sessão 5, né, El? Isso mesmo, Lu. Eu vou até já fixar aqui. Então é capítulo um, sessão Sessão 5, e página 12. página 12. É uma sessão linda, 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 que se chama Integridade e Espírito. Uhum. E ela é bem introdutória, né, Lu? Assim, ela dá Hum, esses capítulos iniciais, eles trazem um hum, contexto para a gente, né, entendimento hum. do curso. Então, É, e é até uma das sessões que eu estava relendo, uhum, buscando, né, reforçando conceitos aqui na minha mente. Aí, quando hum, você fez um convite, uhum, eu estava lendo essa hum, sessão hum. e, e eu acho interessante, assim, que cada vez que a gente faz a leitura, a gente repete qualquer parte do livro, independente de ser uma sessão inteira ou de ser um capítulo, até mesmo uma oração, Hum. a gente consegue receber ela de uma forma diferente, né? Isso eu acho uma perfeição. É, É, a gente consegue reforçar aquele aprendizado na mente, né? Traz um reforço para a é, gente, mas de qualquer jeito é como se realmente a gente estivesse fazendo tudo pela primeira vez, né? nossa, isso é muito bacana, Well, isso é muito bacana, porque é, depende do momento que nós estamos vivendo, a gente tem uma percepção diferente, né? É a oração que você está fazendo no momento, né? Você está Nossa, no é momento. É. muito legal, é muito legal. Eu tenho o livro sempre na minha cabeceira, né? Uhum, E eu tenho o hábito de, antes de dormir, ler uma sessão, ou ler alguns parágrafos, dependendo do tempo, né? E do meu sono, vamos dizer assim, né? uhum. E é muito interessante. Eu tô lendo o livro texto pela quarta vez, né? E Que aí legal.
E aí é impressionante. Eu falo assim, nossa, mas eu li essa sessão já faz um Não é? tempo e eu não tive esse entendimento que eu estou tendo hoje. É muito bacana isso, é muito legal. É, a abertura, a expansão, né? Uma frase que acho que eu li, sei lá, Uhum, eu vejo a primeira, né? Li na primeira vez, igual você falou, leu antes, né? Tem uma expansão, você fala assim, não, eu nunca tinha lido essa frase desse jeito. Aí, dependendo de uma isso. frase que na primeira vez tenha passado, porque teve que passar, né, batido, né, Leoa? Teve que Hum, passar uhum, na superficialidade. é, Na hora que você lê de novo, nesse novo momento, que a gente acha que é um novo momento, parece uma oração. é, Traz um aprofundamento uhum, no conceito, no aprendizado. é, Nossa, é muito gostoso isso. é muito lindo, muito lindo. Tá, joia. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos fazer então a nossa oração. Eu fiz, enquanto o El me passava certinho a sessão que brilhou para ele, eu fiz uma sessão rápida, fiz uma oração rápida aqui para a gente se alinhar, né, com a nossa integridade, com o nosso espírito, né, a nossa lembrança da nossa integridade com o nosso Pai, com todos os nossos irmãos, a lembrança de que a gente é esse ser com S maiúsculo, que é o Espírito criado por Deus. Então vamos lá, vamos nos alinhar e receber essa Uhum. oração para a gente iniciar o nosso dia, então. Pai, unidos em um só propósito, nos voltamos hoje ao Espírito Santo, aquele que fala por ti e nos recorda de quem realmente nós somos. Escolhemos começar este dia em integridade, lembrando que o nosso espírito permanece intocado pela ilusão, perfeito como você nos criou. Espírito Santo, ensina-nos a ver com os olhos da unidade. Ajuda-nos a não fragmentar o mundo com julgamentos, mas a reconhecê-lo como uma só criação, refletindo a luz que vem de ti. Que nossas mentes permaneçam alinhadas com a verdade e que não busquemos segurança no mundo ou no nosso ego, mas apenas na certeza que vem do amor. Sabemos que onde há divisão, não há paz. Por isso, te pedimos, Espírito Santo, que sejas tu a nossa fonte, a fonte dos nossos pensamentos, palavras e ações no dia de hoje. Restabeleça em nós a consciência da nossa integridade, para que possamos estendê-la ao mundo como instrumentos de cura e paz. Escolhemos lembrar que o Espírito é uno e eterno, e é nesse Espírito que caminhamos juntos, guiados pela tua voz, de volta ao nosso lar. Amém. Amém. Nossa, que oração linda. Pronto, acabou. Não tem mais nem leitura da sessão, só essa oração Imagina. a gente Nossa, vai. realmente ficou muito, muito linda essa oração, né, Well? Nossa. Nossa, obrigado, Lu. Muito linda. Vamos depois, vamos nos juntar depois e fazer essa oração juntos, Sim, vamos, né? vamos. E vamos deixar ela Sim, à disposição dos nossos sim. irmãos no Instagram e no, e no YouTube do Olhos do Sim. Amor. Legal. Então vamos lá, Well. Vamos lá, vamos iniciar então a nossa sessão. A nossa sessão Sim. já está fixada aqui. É a sessão número 5 do capítulo um, que se chama Integridade e Espírito. Então vamos lá, vamos receber, Well. Pode iniciar, meu irmão. Posso começar Opa. então? Então vamos lá. Seção 5, Integridade e Espírito. Parágrafo 1. O milagre é muito parecido com o corpo no sentido de que ambos são recursos de aprendizado, facilitando um estado no qual vêm a ser desnecessários. Quando o estado original de comunicação direta do espírito é atingido, nem o corpo nem o milagre servem a qualquer propósito. Todavia,
Enquanto acreditas que estás em um corpo, podes escolher entre canais de expressão sem amor ou canais milagrosos. Tu podes fazer uma concha vazia, mas não podes deixar de expressar alguma coisa. Podes esperar, adiar, paralisar a ti mesmo ou reduzir a tua criatividade a quase nada, mas não podes aboli-la. Podes destruir o teu veículo de comunicação, mas não o teu potencial. Não criaste a ti mesmo. Nossa, uau, que lindo. É mais um parágrafo que é uma oração também, né, Lu? Sem dúvida, Well, sem dúvida. Né? Oh, que lindo. Essa parte aqui, a sentença 4, para mim brilhou muito aqui. Eu vou até, sinto até de repeti-la de novo aqui para a gente receber Opa, essa com certeza, vamos lá. mensagem. Tu podes fazer uma concha vazia, mas não podes deixar de expressar alguma coisa. E vou complementar com assim. Pode esperar, adiar, paralisar a ti mesmo ou reduzir a tua criatividade a quase nada. É muito forte isso, né? Você pensa, aqui no caso, o autor, Jesus escolheu usar uma concha vazia, mas é seria qualquer ação sem sentido, né? Aqui, eventualmente, a gente usa com uma caixa vazia, alguma coisa que não tem um propósito. E na ideia de fazer, né? Você está fazendo, você não está criando. Mas mesmo assim, o nosso espírito não pode deixar de expressar qualquer coisa, né? Mesmo na fazeção, não pode deixar de qualquer coisa. E, sabe, é sempre importante lembrar que a criatividade que está relacionada com o poder de criação de Deus, o que Ele nos deu, né, como filhos dele, essa criatividade ela nunca some, ela nunca é sobreposta, né? Pode estar fazendo qualquer coisa, por mais que aparentemente pareça inútil, que não tenha nenhum propósito, mas tem um potencial ali, tem um poder criativo ali, né, por trás dela. Eu acho muito bonito isso, que ele traz aqui pra gente. Nossa, sem dúvida. Obrigado, El. Obrigado por você trazer isso, né? E é isso, essa lembrança que o El trouxe, quando nós somos criados por Deus, nós recebemos todas as dádivas de Deus. E essas dádivas de Deus são presentes, vamos se dizer, ou são doações que o próprio Deus fez para nós, e isso não tem como mudar. Porque o que vem de Deus não muda, o que vem de Deus é eterno, né? Então, essas dádivas, nós já as temos, a gente só não se lembra delas, né? Porque, como o El trouxe, a gente foi colocando uma série de barreiras para não chegar a essas dádivas ou esse amor, né? Então, não tem como a gente mudar o que nós já somos, não tem, não tem. Então, como no final ele diz, não criaste a ti mesmo. Que bom que nós não nos autocriamos, que bom que nós somos criados pelo nosso Pai e que Ele nos deu todas as tuas dádivas para nos lembrarmos de que somos unos a Ele. Oh, uau, que lindo. E lembrar também essa última sentença que você leu, a gente não nos autocriamos, mas somos o que? Reforçando, nós somos expansão do amor de Deus, né? Isso, exatamente. Isso é uma mensagem, uma oração que eu peço muito para ficar o tempo todo na minha mente, que eu sou o quê, né? Nós somos o quê? Expansão, a expansão do puro amor de Deus. É só amor. Isso, perfeito, El, perfeito. E isso é de uma grandeza, né, El? Isso traz para gente uma força interior muito, muito linda e assim que ultrapassa, né, qualquer coisa, né? Então, quando a gente se lembra, né, da nossa criação como filho de Deus,
Uau! Nossa, isso é realmente é, é um, é um poder, vamos se dizer, que a gente não consegue nem falar, Sim. né? Por isso que, né, em algum momento aqui no livro, é, Jesus fala que a gente não tem como falar sobre Deus, a gente não tem como expressar o que Deus, né, o que Deus é. Simplesmente a gente fala, Deus é, né? Uhum. E mesmo assim, palavras são símbolos dos símbolos, né? Então, assim, né, é praticamente impossível falar dessa grandeza de Deus. E aí, quando a gente fala da grandeza de Deus, a gente expande para nós, como você trouxe, né? Nós somos uma extensão de Deus. Então, somos os seus filhos e fomos criados por Ele, né? E recebemos todas essas dádivas dele e assim seguimos, lembrando que dar e receber é a mesma coisa. Uhum. Vamos embora, meu irmão. Con- Continua aqui? Ou Uhum. você quer? Pode ser? Então tá bom. Parágrafo 2. A decisão básica daquele que tem a mente voltada para o milagre é não esperar no tempo mais do que o necessário. O tempo pode desperdiçar, assim como ser desperdiçado. O trabalhador de milagres, portanto, aceita com contentamento o fator de controle do tempo. Ele reconhece que cada colapso de tempo traz a todos para mais perto da liberação final do tempo, na qual o Filho e o Pai são um. Igualdade não implica igualdade agora, quando todos reconhecem que têm tudo, contribuições individuais à filiação já não serão mais necessárias. Nossa, que lindo. Sobre o colapsar o tempo, né, Well? Que legal. E isso é uma, Uhum. comentei com você ontem, até um termo, né, um Hum, símbolo, né, que a gente usa, um termo formado por essas palavras que está muito na minha mente, hum, esse, esse entendimento, esse aprofundamento, né, Lu? A gente acredita muito no tempo, né? Até uma ilusão muito, muito forte que o ego hum. mantém para nos manter aqui, É. né? Totalmente dentro do tempo, Hum, né? hum, E, e eu fiquei muito, eu até comecei lá o dia que vocês fizeram a leitura da sessão 2 desse mesmo capítulo. hum. Lá também Jesus cita É. esse termo, colapso do tempo, e eu estou muito em oração ultimamente sobre isso, Hum, né? De ter um aprofundamento nisso, né? Ah, hum. de não deixar a minha mente presa no tempo, Ah, né? E normalmente eu vejo que ele usa esse termo colapso do tempo para trazer um novo entendimento de que a nossa mente não está presa no tempo, né? Ela está além disso, né? hum, Então a questão do tempo é uma ilusão para nos manter aqui nesse sonho e ao mesmo tempo o Espírito Santo usa como uma ferramenta para o nosso despertar, né? Então, nossa, eu tô lindo. muito em oração, É. assim, esses últimos dias sobre esse entendimento de trazer mais aprofundamento sobre isso, nesse colapso do tempo Hum, e expansão mesmo hum, do pensamento, mas com, né, sempre com a escolha de hum. ter o Espírito Santo me conduzindo nessa expansão, nesse aprofundamento desse termo, dessa. Perfeito, El. Perfeito. Eu estou procurando uma passagem aqui Uhum, que eu gostaria que você fizesse a leitura dela. claro. 653. Well, porque eu acho que tem muito a ver sobre esse comentário, sobre esse nosso desejo, né, de entender um pouco melhor, né, o tempo linear aqui no mundo. Tem uma sessão linda no capítulo 26 que se chama O Pequeno Obstáculo, que está na página 588.
588 do livro, texto. Ah, ok. Aham. Aí o parágrafo 3, Well. 3 ou 13, Lu? 3. 3. 3. É, Ok. essa sessão é uma sessão muito linda, né? O pequeno obstáculo é exatamente esse pequeno obstáculo é o tempo linear, né? E essa sessão ele traz para a gente, né? De diversas formas, né? Como a gente conduzir, aceitar o tempo aqui no mundo e ir transcendendo, né? Mudando a nossa percepção através do Espírito Santo sobre o tempo linear. Então, eu gostaria que você lesse esse parágrafo 3 e depois a gente volta lá para a nossa sessão, né, que a gente iniciou o nosso Despertando, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Lá. Tá na página 589, como o Lu já disse, né? Capítulo 6, seção 5, parágrafo 3. Deus, bom, aliás, vou começar de novo. Vamos lá. Deus deu o seu professor para substituir o professor que fizeste, não para entrar em conflito com ele. E o que ele quer substituir foi substituído. O tempo não durou senão um instante em tua mente, sem nenhum efeito sobre a eternidade. E assim, todo o tempo é o passado, e todas as coisas são exatamente como eram antes que fosse feito o caminho para o nada. O diminuto tic-tac do tempo no qual foi feito o primeiro equívoco, e todos eles, dentro desse único, também continha a correção daquele equívoco e de todos os que vieram dentro do primeiro. E naquele instante diminuto, o tempo desapareceu, pois isso foi tudo o que ele jamais foi. Aquilo a que Deus deu uma resposta foi respondido e desapareceu. Nossa, perfeito, Lu. É lindo, né? E é isso, né, Well? Tudo se origina, né, daquela crença naquele pensamento, né, na diminuta e sã ideia de que nós poderíamos fazer um mundo separado de Deus, né? E aí a gente ainda acredita que isso foi real, né? Que isso de fato aconteceu. Então, durante todo o livro No Curso de Milagres, Jesus, de diversas formas, traz para a gente, né, esses ensinamentos de que o impossível nunca aconteceu, né? E aceitar o plano de expiação do Espírito Santo é aceitar que a separação da nossa fonte criadora nunca ocorreu, né, Well? Então, é isso. E o tempo é uma grande ilusão. O tempo linear, ele é um grande aliado do nosso ego, porque ele de fato nos deixa preso aqui no mundo, né? Então é isso. Então a gente vai entregando aqui para o Espírito Santo, né, a nossa crença sobre o tempo, a nossa crença sobre esse ciclo de nascimento e morte, né? Então, não, a gente não quer mais enxergar o tempo dessa maneira. A gente quer enxergar o tempo usando ele aqui no sonho, vamos se dizer, no mundo, como uma ferramenta de despertar, né, Well? Exato, Lu. Uhum. Eu acho muito bonito essa primeira sentença dele, que, que Jesus repete isso várias vezes de formas diferentes no livro. Eu vou até ler para poder reforçar esse aprendizado aqui na minha mente. Aham. Deus deu o seu professor, né, seu professor em maiúsculo, que é o Espírito Santo, para substituir o professor que fizeste. Ou seja, qual professor que a gente fez? O ego. Isso, Não exato. para entrar em conflito com ele. Eu acho muito amoroso isso, porque em nenhum momento o Espírito Santo entra em conflito. Ele não tem luta, ele não tem perde e ganha. Uma, é uma transição suave, é uma substituição, Uhum. né, desse companheiro, né? A gente não entra em conflito, não é ideia de entrar em conflito, né? É vencer o ego. Não, é uma substituição. Uhum. Eu acho muito bonito isso. Ele traz isso várias vezes É, em
em várias sentenças, em vários capítulos do livro, em várias lições também que ele Uhum. traz. Não é uma luta entre o Espírito Santo e o ego. É É. só uma, é uma decisão nossa de escolher Uhum. e aos poucos, né, substituir esse companheiro, quem a gente está escolhendo como professor, o ego ou o Espírito Isso, Santo, né? E não perfeito. um embate. Ele não tem interesse no embate, né? É, Porque o embate tem a gente aqui na dualidade, né? é, Que é. quer o todo levar a gente para unicidade. É. E o embate traz para a gente uma realidade, né? O embate, toda vez que a gente entra no embate contra o nosso próprio ego, a gente acha que ele é real. E o Sim, Espírito Santo, e através disso que você está falando, o Espírito Santo vai nos mostrando que o ego não existe. O ego é uma crença na nossa mente. Somente é, isso. É. é. E Nossa, que quanto bacana, mais Well. e quanto mais a gente briga ou luta com alguma coisa, a gente vai naquilo de certa forma como se fosse real. A gente sabe que, né, Isso. no fundo, né, na unicidade, a gente sabe que não é Uhum. real. Mas quanto mais você reforça aquilo, eu quero vencer o ego, eu quero, É. é, estou numa luta aqui com o ego. Não, não é isso. Esse Uhum. não é a É. mensagem, né, que, que Jesus quer trazer para a gente Hum. e junto, junto com o professor É. dele, né? Com o Espírito. Simplesmente uma Hum. escolha. Aos poucos, a gente vai aprendendo a escolher mais pelo professor, É. com P maiúsculo, pelo Isso. professor de Deus. Isso, perfeito, perfeito. Obrigado, El. Obrigado por trazer isso, essa reflexão para a gente. Realmente é muito importante mesmo. Que legal. Uhum. Tá bom, meu irmão. Vamos voltar lá então? Não. Voltando lá para o capítulo 1, então. Isso, vamos lá. Parágrafo 3. Quando a expiação tiver sido completada, todos os talentos serão compartilhados por todos os filhos de Deus. Deus não é parcial. Hum. Nossa. Todas as suas crianças têm o seu amor total, e todas as suas dádivas são dadas livremente a todas por igual. Entre aspas, se não vos tornardes como as criancinhas, fecha aspas, significa que, a menos que reconheças plenamente a tua completa dependência de Deus, não podes conhecer o poder real do Filho em seu verdadeiro relacionamento com o Pai. O especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos os meus irmãos são os especiais. Se acreditam que são privados de alguma coisa, sua percepção vem a ser distorcida. Quando isso ocorre, toda a família de Deus, ou a filiação, tem seus relacionamentos prejudicados. Hum. Olha que interessante. Eu acho que é a primeira vez que ele traz a palavra especialismo aqui, né? Porque nós estamos bem no comecinho do livro. E ele traz uma interpretação interessante sobre esse especialismo, né? Ele fala que todos os meus irmãos são especiais, porque o especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão, né? Então isso nos torna especiais para Deus toda vez que a gente inclui os nossos irmãos e não os exclui. Uhum. Bacana, bacana isso. Nossa, que legal, que legal. E ele não tá usando aqui o sentido do especialismo, né, da gente tornar algo especial ou melhor, né, diferente, né, exclusivo. Ele está usando aqui o termo especiais como um termo de inclusão e não de exclusão, né, Well? Interessante, interessante. Eu não Bem legal lembrava. isso. Realmente acho que é bem o que você Hum. comentou. Nossa, esbarrei na câmera. Peraí. É. Acho que é Hum. bem o que você comentou mesmo. Acho que é um dos, se não é, é um dos primeiros momentos que ele traz, que ele faz uso da palavra especialismo Uhum. para para desfazer, né, esse É, mal entendido na nossa mente. Muito legal, é, Lu. Nossa, obrigado. que bacana. Se acreditam que são privados de alguma coisa, sua percepção venha a ser distorcida.
Quando isso Uhum. ocorre, toda a família de Deus ou a filiação tem seus relacionamentos prejudicados, né? E é isso, quando a gente acredita, né, que a gente pode ser privado de alguma coisa, né, aí sim começa o especialismo, né, do nosso ego, né? E aí sim porque o especialismo do nosso ego é o especialismo baseado na escassez, na falta, né, Well? Né? E aí E sim na, a gente e na diferença, né, Lu? É e na sempre nisso, diferença. na diferença mesmo, Uhum. sempre Uhum. é, vendo isso, qual que é a diferença, né, aqui na forma, e Uhum. sempre, e sempre por trás disso, sempre traz o julgamento, né? Porque se a gente vê diferença, a gente está julgando o nosso irmão, Sem né? dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, que bacana. Ó, uau, recebi aqui esse parágrafo de uma maneira diferente, viu, El? Que bacana, que bacana. E aí ele volta ali, né, El, na sentença 4. Se não vos tornardes como as criancinhas, significa que a menos que reconheças plenamente a tua completa dependência de Deus, não podes conhecer o poder real do Filho em seu verdadeiro relacionamento com o Pai. Uhum. Uau! Nossa, que lindo. E está nos lembrando da inocência do Filho, né? Na nossa criação, né, quando Deus nos criou, fomos criados inocentes e puros. E aqui no mundo, a gente a gente tem reflexos dessa lembrança através da escolha pelo Espírito Santo. Mas enquanto a gente ainda está imerso no mundo, a gente não vai lembrar dessa inocência. E tudo que a gente vê com os olhos do ego, com os olhos do nosso corpo, a gente só vai ver julgamentos. Então, por isso que é importante nos lembrarmos do Espírito Santo como nosso guia, porque ele sim vai lembrar da nossa inocência, da nossa pureza e da gente poder escolher enxergar o nosso irmão com a visão dele, com a visão de Cristo, onde não há diferença, onde não há exclusão, onde só há inclusão e união. Uau, Perfeito. Obrigado. que lindo. Uau. Vamos lá, meu irmão. Vamos Ah, seguir. vamos seguir. A sessão tá perfeita para hoje, né? Para agora. Sem dúvida que tá. Vamos lá. Parágrafo 4. Em última instância, cada membro da família de Deus tem que retornar. O milagre chama cada um a voltar porque o abençoa e o honra, mesmo que ele possa estar ausente em espírito. Abre aspas. De Deus não se zomba, fecha aspas, não é uma ameaça, mas uma garantia. Ter-se-ia zombado de Deus caso faltasse santidade a qualquer uma de suas criações? A criação é íntegra, e a marca da integridade é a santidade. Milagres são afirmações da filiação, que é um estado de completeza e abundância. Uau, que lindo. Que lindo. Se quiser continuar, pode continuar. Vamos lá. Parágrafo 5. Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. O espírito é, portanto, inalterável, porque já é perfeito. Mas a mente pode eleger a que escolhe servir. O único limite imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores. Hum, E escolhe fazer as coisas desse modo, a mente pode vir a ser o veículo pelo qual o espírito cria, segundo a linha da sua própria criação. Se não escolhe livremente fazer assim, retém seu potencial criativo, mas coloca-se sob um controle tirânico, em vez do controle da autoridade. Como resultado, ela aprisiona, pois tais são os ditames dos tiranos. Mudar a tua mente significa colocá-la à disposição da verdadeira autoridade.
Hum. Continua? Não, tô aqui refletindo. Ah, Tô aqui refletindo. Ele está nos lembrando, né, que nessa crença da separação, né, Well, sim. a nossa mente, né, ela se dividiu em dois sistemas de pensamento, né? O sistema de pensamento, como a gente disse, baseado na escassez, né, que é o sistema de pensamento do ego, e no sistema de pensamento baseado no amor e na integridade, que é o sistema de pensamento do Espírito Santo. Então, o espírito é, portanto, inalterável, porque já é perfeito, mas a mente pode eleger a que escolhe servir. Então, esse poder de decisão, né, cabe a nós, né, Well, a gente decidir, né, por qual sistema de pensamento a gente quer interpretar aquela situação ou aquilo que está acontecendo conosco naquele momento, né, Well? Hum, isso. E ele sempre trazendo e reforçando a escolha do professor, né? Qual professor? Ou o professor com Uhum. o P minúsculo, que é o ego, ou o professor de Deus, o P maiúsculo, É, né? Espírito Santo. perfeito, El, perfeito. Ele usa aqui o Espírito Santo com uma com significado, com uma palavra diferente, né? A autoridade, né? Sim, Legal. Olha lá, mudar a tua mente significa colocá-la à disposição da verdadeira autoridade, uhum, né? sim, Então, ele podemos até usar a autoridade aqui sobre aquele que aquele que é o reflexo de quem é o nosso autor, de quem é o nosso criador, né? Podemos usar isso também, né? Trazer esse significado, né, Well? uma ótima ressignificação, Lu, obrigado. Né? E não como uma autoridade de algo imposto, né? Mas, né? Não, Mas autoria, de de uma autoria. autoridade, de vamos poder dizer, de um autor mesmo, de alguém que cria alguma coisa, né? Que lindo. Perfeito, perfeito. Assim como a Rosa trouxe, né, no momento presente de sexta-feira, a grande obra de Deus, né? Então, Deus é o nosso autor, né? Deus é o autor dessa grande obra, né? Então, podemos significar desse jeito, né? Ressignificar essa autoridade, né, Well? Perfeito. Vamos Vamos lá, lá? último parágrafo. Vamos. Parágrafo 6. O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim, a serviço de Cristo. A abundância de Cristo é o resultado natural na escolha de segui-lo. Todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para sustentar-te. A ilusão de que raízes superficiais podem ser aprofundadas e assim te servir de apoio é uma das distorções em que se baseia o reverso da regra de ouro. À medida que se desiste dessas fundações falsas, o equilíbrio é temporariamente experimentado como instável. Contudo, nada é menos estável do que uma orientação invertida de cabeça para baixo, e nada que a mantenha invertida pode conduzir a uma estabilidade crescente. Hum. Esse, esse parágrafo, ele cita a regra de ouro, e eu sinto até de ler Hum. o parágrafo na seção, Hum. na seção 3, só porque ele traz o entendimento, né, uma explicação, né, dessa regra de ouro. Eu acho legal de ler para poder complementar, né, Opa, aonde está, Well? na página 10, no Hum. parágrafo 6. Ah, legal, legal. Não lembrava disso. Que bom. Vamos lá. Sim, Vamos reforçar na eu nossa acho mente, então. porque eu acho importante, Uhum. é um termo que ele vem a usar, né, algumas outras vezes. Eu acho importante a gente reforçar o entendimento dele aqui, né, Puta, na nossa. bacana, Well. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ler o parágrafo 6 da seção 3, também no capítulo 1. Tu responde, tu respondes ao que percebes, e como percebes,
assim te comportarás. A regra de ouro te pede que faças aos outros o que queres que façam a ti. Isso significa que a percepção de ambos tem que ser acurada. A regra de ouro é a regra para o comportamento apropriado. Tu não podes comportar-te apropriadamente a não ser que percebas corretamente. Já que tu e o teu próximo sois membros iguais de uma família, assim como percebes a ambos, assim farás a ambos. A partir da percepção da tua própria santidade, deves olhar para a santidade dos outros. Eu acho isso Hum, muito bonito, que né, lindo, que eu não lembrava dessa passagem, que lindo. A regra de a ouro. regra do ouro te pede que faças aos outros o que queres que façam a ti. Uhum. E a última sentença, a partir da percepção da tua própria santidade, deves olhar para a santidade dos outros. Para a gente enxergar a santidade nos outros, a gente tem que ver a santidade em nós mesmos. Né? E Sim, essa regra do ouro, como está bem no comecinho do livro texto aqui, né? É, no fundo, em última instância, o que a gente acha que a gente está fazendo para os outros, nós estamos fazendo para nós mesmos, né, Well? exato, exato. Porque no fundo, em última instância, não tem o outro, só tem nós, né? Nossa, que lindo isso. Uau. Obrigado por você trazer essa regra de ouro, porque, nossa, brilhou muito aqui. Vou me aprofundar um pouco mais nisso daí depois. Que gostoso, que bom. Ótimo, não, legal. Que legal, nossa. Eu acho que é isso, meu irmão. Você tem mais alguma coisa, mais algum comentário que você gostaria de fazer? Hum. Acho que é isso também, Lu. Não é uma sessão curta, Uhum. mas ela é muito profunda também, não deixa de ser profunda, né? São só 6 parágrafos, Sim, mas eu acho ela muito profunda é. também. E trazer sempre um entendimento, né? Sempre igual a gente comentou no início, é um capítulo introdutório, né? Então é sempre gostoso voltar para esses capítulos introdutórios Hum. para reforçar, né? Igual você mesmo disse, uma passagem que em algum momento pode ter passado Uhum. bem superficial ali, né? Bem despercebida. É. A gente reforça naquele entendimento daquele, igual a gente comentou, né? No momento era útil que aquela passagem não fosse entendida, não tivesse um aprofundamento. Mas Uhum. nesse momento, agora, Hum. né, no momento presente, pode ser interessante. Foi Não. igual a gente fazendo a leitura. Ontem, Hum. né, relendo, quando eu estava lendo Hum. a sessão, foi um entendimento. Hoje aqui com você é um outro aprofundamento, né? A gente É. busca, a gente consegue até fazer essas âncoras com outras sessões. Eu acho isso maravilhoso. É. Nossa, uau, uau, isso mesmo, uau. Depende, realmente depende do nosso momento, aquilo que nós estamos passando, né? O tipo de estado, vamos se dizer, né? Mental naquele momento. E aí sim, e é sempre lindo a gente poder lembrar, né, Well, que a gente pode sempre fazer uma nova escolha quando a gente não está sentindo paz, né? E eu Sim. passei, eu passei, né, usando a minha prática, eu passei esse final de semana com muitos pensamentos, né, baseado na escassez, né, baseado na falta, e assim, a todo momento, entregando todos esses pensamentos para o Espírito Santo. E acho que hoje eu consegui levantar um pouco mais tranquilo. Hoje eu percebi que a hora que eu levantei, a minha ansiedade estava bem menor. E aí e agora, depois dessa live aqui, então, eu tô me sentindo muito em paz, muito em paz. Obrigado pela tua presença, obrigado pela presença de todos aqui, né, para reforçar, né, na nossa mente que não existe, que todos esses pensamentos baseado na escassez, baseado na falta, nada mais são do que crenças na nossa mente. E essas crenças, elas podem ser desfeitas sempre que nós escolhemos pelo professor da paz. Nossa, obrigado, Lu.
Brigadão novamente, obrigado pelo convite de participar aqui com a live e estar reforçando cada vez mais que estamos todos juntos, né, na mente, Então, estamos com, sim. e sempre reforçando esse aprendizado de estar sempre escolhendo pelo professor de Deus. Tá ótimo. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos. Um lindo domingo a todos. Nos vemos, quem está no nosso grupo de estudos, né? Hoje às 19 horas nos vemos lá. E mais uma vez, um lindo e abençoado domingo a todos. Obrigado, meu irmão. Um beijo grande no teu coração, Beijão, querido. Brigadão. Beijo a todos. Tchau.